Boa noite, meu nome é Henrique Carvalho e, juntamente ao Walter Ney, iremos apresentar a audição humana e a sua aplicação na função logaritmo. Primeiramente, nós precisamos saber sobre o que se trata a audição. E isto é algo que nós temos conhecimento desde a nossa infância. Afinal, nós nascemos já que ela é um dos 5 sentidos do corpo humano e também é um órgão muito importante do nosso corpo. Afinal, é por meio dela que nós podemos captar e receber sons. Isto é, ouvir todo tipo de processamento de barulho, som, sejam eles sons baixos, agudos, estridentes, baixos, enfim, todo tipo de som. Nós também sabemos que ele é um órgão principal e tem a sua principal intuição nos auxiliar a captar esses sons por meio da orelha, que no caso, essa orelha é subdividida em 3 lados, ou melhor, em 3 partes. No caso, a orelha externa, que é constituída pelo lóbulo auricular, a concha, a antihélice, a fossa triangular, a escafa, a hélice, o músculo temporal, o osso temporal e o meato acústico externo. Além, claro, da cartilagem, que todo o nosso tecido epitelial, no caso aqui, é praticamente composta por cartilagem. Tanto que vocês podem perceber que quanto mais a gente envelhece, mais as nossas orelhas vão aumentando de tamanho. Afinal, a cartilagem é um tecido muito frágil do nosso corpo e tende a acabar esticando com o tempo. Também temos a orelha média, que é composta pela membrana timpânica, a cavidade timpânica, o martelo, a bigorna e o estribo, que são de conhecimentos gerais de sempre quando se fala de ouvido, audição humana, eles sempre estão ligados, afinal é por meio dele que todo o sistema de audição acontece, e os canais semicirculares. E a orelha interna, que é a tuba auditiva, o nervo coclear e o nervo vestibular. Além da. Bom, uma pequena, uma pequena confusão que se acontece realmente em relação à orelha e ouvido. Quantas vezes você já não se confundiu falando em relação a isso? Acontece que antigamente o ouvido era referido à orelha no geral, mas hoje o ouvido é mais um órgão dentro da própria orelha. Sendo assim, a orelha é designada para o próprio termo. Bom, mas enfim. Com toda certeza, a audição é o sentido que mais utilizamos no dia a dia. Afinal, nós sempre estamos a nos comunicar, falar, escutar, música, falar com pessoas ao nosso redor, estar presente nas aulas, ouvir aulas, enfim, tudo. E, assim como todos os nossos sentidos e órgãos do nosso corpo, a nossa audição também pode sofrer. Justamente é isso quando acontece, por exemplo, a poluição sonora, que não somente isso, mas o nosso próprio convívio e a forma que a gente acaba utilizando a nossa audição. Sendo grave, tornando doenças, a perda de audição, seja ela total ou parcial, doenças como labirintite, vertigem, otite, zumbido, e uma doença específica que é a presbiacáusea, que ela é a principal causadora da surdez total. E é justamente essa doença que é mais coligada com a perda de decibéis, que no caso a gente vai ver daqui a pouco. Mas como vocês podem ver aqui nesta tabela, o nosso patamar auditivo básico é 10, que é geralmente a nossa audição. A gente falando normal, a gente tem essa captagem de 10 decibéis. Ou seja, a gente está sempre falando normalmente, no caso, 10 decibéis. A gente pode aumentar a 20, a 30 decibéis, que geralmente é o som de uma biblioteca, por exemplo, até 60, que é a quantidade de decibéis que uma máquina de lavar roupa, por exemplo, causa. Um aspirador, 70, 80 em um recreio de escola, 90 de uma máquina perfuradora, 100 de uma serra mecânica, 110 de um martelo pneumático, 120 de um tiro de uma buzina, 130 de um avião a decolar e 140 de uma explosão, chegando até a 150, 160, a depender, por exemplo, do vulcão. O vulcão geralmente tem uma maior capacidade de som. E é justamente esses sons, a partir do tiro e da buzina, que são mais perigosos. Porque todo tipo de sensação que a gente estiver próximo dele pode ser irreparável e irreversível. Por exemplo, a surdez. Você está próximo a
decolar de um avião e sem proteção de ouvido, auricular, você pode ficar surdo, mesmo que por alguns minutos ou algumas horas, ou até mesmo permanentemente. Bom, aqui vocês também podem ver a tabela de decibéis de quanto a gente pode ficar exposto. Mas, no seu geral, como eu havia dito, a prebiscausa é perdida em relação à quantidade de decibéis. E decibéis é o quê? É a unidade de medida que o Walter vai explicar mais um pouco. E, na verdade, decibel é uma unidade de medida menor do que o bel. Afinal, é decibéis, décimos do bel, certo? Isso daí é a razão de um décimo dele, tranquilo. E aqui é o tempo de exposição ao som, no qual a gente pode ficar em 85, 8 horas, 88 decibéis a 4 horas e por aí vai. Esse daqui é o tempo indicado pela National Instituto de Ocupação e Segurança da Saúde. Também tem o da ONU, se eu não me engano, que indica o quanto a gente pode escutar para que não seja prejudicial a nós e que não tenha causas irreversíveis. E que a gente acabe, né? Por exemplo, quando a gente está numa festa, há a possibilidade de a gente estar quebrando, perdão, a OMS, a gente estar quebrando protocolos de horário, protocolos de altura e por aí vai. E isso, infelizmente, é justamente o causador da poluição sonora, que, como vocês devem saber, é todo tipo de som em êxtase que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, um passeio ao shopping, o próprio trânsito, um refeitório e por aí vai. Todo esse tipo de coisa acaba influenciando na poluição sonora, principalmente quando vivemos em uma sociedade grande e principalmente em capitais, onde estamos mais expostos à poluição sonora. Sendo locais principais como Nova York, São Paulo, cidades grandes que têm uma agitação normal, o pessoal, a população em si, tem uma capacidade maior de ter problemas graves. Isso progressivamente. Quanto mais o tempo vem passando, mais a poluição sonora vai se aumentando. E também temos aqui o menor índice de decibéis encontrados, que no caso é de uma sala da Microsoft em Washington, que alcançou pela primeira vez os seus menos 20,6 decibéis, se eu não me engano. E é impossível você ficar nessa sala por mais de 45 minutos, porque depois de um determinado tempo você acaba, pois como o silêncio lá é total, você acaba escutando sua corrente sanguínea, sua respiração. Basicamente você consegue escutar seu pensamento. E aqui, em contrapartida, o maior índice de decibéis é o lançamento dos foguetes modernos, que atualmente eles podem alcançar até, no máximo do seu patamar, o maior índice registrado foi de 194 decibéis. E isso é o suficiente para estourar os tímpanos de um homem adulto, saudável, e torná-lo surdo completamente. É por isso que quando ocorre o lançamento de foguete, principalmente agora, que está acontecendo muito, é recomendável ficar alguns vários quilômetros de distância longe. E agora eu dou a palavra para o Walter Ney. Boa noite, Walter Ney. Certo, vou falar um pouco agora sobre a intensidade do som. Como já foi dito por Henry aí, que os sons são ondas sonoras produzidas por vibrações, certo, de partículas do meio. Por exemplo, ao acontecer uma explosão de um determinado ponto, as moléculas do ar, elas voltam a esse ponto e são comprimidas e vão propagando ao longo do meio material, que tanto pode ser líquido, sólido ou gasoso. Quer dizer, o nosso ouvido, quando é atingido justamente por essas ondas sonoras, possui a capacidade de converter a variação da pressão do ar em estímulos, que é processado pelo nosso cérebro, e aí nós temos a percepção auditiva, que pode ser o ruído, o som musical, né? O barulho, explosão. E o som também ele pode ser classificado como forte ou fraco. Forte ou fraco, certo? Como
está relacionado com o nível de intensidade sonora, medida em watts, que é metro quadrado. Você pode passar aí para mim, por favor? Pronto. A intensidade, certo? O timbre e a altura. No caso da intensidade, refere-se à potência da fonte, ou seja, a quantidade de energia capaz de transferir cada segundo em uma área de 1 metro quadrado em relação à sua área, que tem até a definição de intensidade, a expressão que é potência sobre área, que é watt sobre metro quadrado. E a figura a seguir ilustra justamente a fonte da onda sonora. Tem a forma circular e são tridimensionais, e propaga-se em todas as direções. E na figura é possível perceber que, conforme se afasta de uma determinada distância r, a área da frente aumenta com o quadrado da distância. Por ser uma onda esférica, a área pode ser calculada pela expressão 4πr ao quadrado. Por gentileza, você pode passar? Certo, só, quer dizer, definindo também o timbre, né? Que diz a respeito ao formato das oscilações sonoras. O timbre é característico também do som, que nos permite diferenciar uma nota musical emitida por um violão ou um violino. Quer dizer, depois, tinha também a altura, né? A altura é determinada pela frequência do som. A frequência mede o número de oscilações produzido em cada segundo, que é dado em hertz. A expressão de hertz é a frequência, que é o número de oscilações por um determinado intervalo de tempo. E nós, como seres humanos, temos a capacidade de ouvir uma frequência que chega no intervalo de 20 Hz a 20.000 Hz. E aí nós temos aqui 1 decibel, que é equivalente a 0,1 bel, que foi criado pela expressão, que é a razão de 2 números de grande diferença, homenageia o cientista Alexandre Graham Bell, que foi também inventor da telefone. E aí nós temos aqui o nível de potência, já parte para a questão logarítmica. O nível de potência é o log de 10, que é uma relação de A sobre B. Por gentileza, você pode passar aí. Pronto, aqui temos aqui a potência, que é beta, que aqui já é a definição pela fórmula, que é 10 log de I sobre I0, que é a intensidade, e I0 é a limiar da audibilidade humana. Aqui tem alguns níveis sonoros, né, que o tempo máximo de exposição, como já foi dito por Henry, de 85 decibéis, certo? A exposição máxima é de 8, e a cada 5 decibéis você cai pela metade a quantidade de tempo que você pode permanecer. De 8 caiu para 4, aumentou 5 decibéis, foi para 90, e no caso, no tempo máximo, quando chega a 90, de 4 decibéis, atingindo 95, o tempo de exposição são de 2, e de 100, o tempo de exposição de 1 hora. Pode passar, hein, por gentileza? Aqui também nós temos algumas potências de onda sonora, como já foi também relatado por Henry, o relógio de parede, qual o nível sonoro para cada aparelho, o relógio de parede de 10 decibéis, uma intensidade de 101, a intensidade watts por metro quadrado. Temos aqui o interior de um templo, que é de 20 decibéis, a intensidade de 102. Conversa meia voz, que é de 40 decibéis a 104. Avenida tráfego intenso de 70 a 90 decibéis. Britadeira de 100 decibéis. E assim sucessivamente. Pode passar, por gentileza. Aqui também nós temos aqui a potência da sonora, já foi bem explicado, narrado por Henry, que é os níveis de ruídos em decibéis, é onde o limiar do som é de 0 decibéis. Tem aqui uma escala de muito baixo para baixo, moderado, e aí já vem as consequências justamente para o ouvido humano. Por gentileza, pode passar? E aqui nós temos aqui uma questão que é justamente para você calcular a intensidade sonora em watts por metro quadrado relativo ao nível de 80 decibéis.
onde você tem aqui um nível sonoro, beta, que é o logaritmo de 10 log de intensidade sobre a audibilidade humana, que é I0. Aí já tem aqui a fórmula, já as propriedades logarítmicas, onde você tem 10 vezes log de menos log de I0. Aí substitui justamente 80 decibéis, onde é o nível de intensidade, onde é calculado justamente com as propriedades logarítmicas, onde você aplica essas propriedades, onde você tem o limiar da audibilidade humana, que é de log 10 a menos 12, você transformando ela, vai justamente ficar nessa expressão, que é 80, que é igual a 10 log da intensidade, mais 12 log de 10, 80 é igual a 10 log da intensidade, mais 12, que é justamente a propriedade da equação logarítmica, que vai ser 80, que é igual a 10 log de I mais 120. 10 log de I, que é igual a menos 40, que vai dar log de I, que é igual a menos 4, que dá uma intensidade de 10 elevado à quarta potência. Como uma expressão logarítmica, você joga o 10 com o expoente negativo menos 4. Pode passar aí. E aqui nós também temos aqui o nível sonoro de uma intensidade de som que é igual a 10,2 watts por metros quadrados. Aqui é a nossa número de decibéis, a intensidade. Aqui tem 10 log de I sobre a audibilidade humana. Que essa I0 é a expressão de 10 menos 12, potência de mesma base, onde você conserva a base e subtrai os expoentes. E aí temos um nível sonoro de 100 decibéis. E aqui embaixo, explicando mais detalhadamente a equação para chegar justamente o nível de igual a 10. Pode passar aí. Bom, a conclusão é que a base justamente do logaritmo que fez com que nós trabalhássemos justamente a ideia de tentar aprender e se aproximar mais da matemática na nossa convivência social. Pode passar. E aqui tem as referências. E onde foi disponibilizadas as fontes. E é isso. Isso foi a apresentação. E obrigado a todos. Espero que tenham entendido.